Olá para todos, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos nós, não somente agora, mas a cada instante das nossas vidas e também onde quer que nós estejamos. Louvado seja o Senhor pelo privilégio que temos de estar juntos. E o que eu peço é que o Senhor nos abençoe nesse tempo juntos. Onde quer que você esteja aí do outro lado, pela internet, ouvindo a mensagem, ouvindo os nossos louvores, esse tempo que é tão especial para nós. Seja bem-vindo à Igreja Batista Central de Norwich, NCBC português. Esse é o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao único digno das nossas vidas. O nosso desejo aqui, como eu já disse, é louvar e exaltar o nome daquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. É muito bom ter você conosco. E o que eu quero nesse tempinho juntos é que nós possamos refletir na palavra de Deus. Essa palavra que é a verdade, que nos orienta, que nos conduz, que nos direciona para a vontade perfeita de Deus. Essa palavra que é o próprio Senhor Jesus Cristo, vivo dia após dia em nossas vidas. Vidas práticas, que realmente vivem aquilo que Ele espera de nós. Esse é o meu desejo para você, esse é o desejo para cada um de nós. Seja você membro dessa igreja, congregado aqui, ou você que nos visita, para que a primeira vez está conosco. Que o Senhor o abençoe. Que esse tempo seja um tempo de bênção, um tempo onde as nossas mentes podem ser abertas, os nossos corações acalentados e, principalmente, que nós tenhamos respostas para o anseio das nossas almas. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo e encha o nosso coração de alegria. A alegria e a paz que somente o Senhor Jesus pode dar. Quero orar com você e assim nós vamos dar início ao nosso culto. Vamos orar juntos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Mais uma vez, nós somos gratos pela Tua misericórdia que se renovou nesse dia e que tem nos sustentado, nos mantido de pé para reconhecer a Tua majestade, a grandeza do Senhor e o Teu amor por cada um de nós. Obrigado, Pai, pelos recursos que o Senhor tem disponibilizado a nós. A internet, a tecnologia, tudo aquilo que envolve a possibilidade de estarmos mesmo distantes fisicamente, juntos para adorar e louvar o Teu nome. Bem como para ouvir a Tua palavra e colocá-la no nosso coração como prática para as nossas vidas. Abençoa-nos nesses poucos minutos que teremos juntos, Pai. Que seja um tempo muito grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abençoa-nos, Pai. Mostra-nos a Tua vontade e o Teu querer. Conduza-nos para a Tua graça, pois isso nos basta. Abençoa-nos. Onde quer que estejamos, onde quer que estejam aqueles do outro lado dessa câmara, que o Senhor os abençoe. E abençoe a nós aqui também, pois dependemos, precisamos, clamamos pela Tua bênção sobre as nossas vidas. Nós somos muito gratos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos louvar. Nós vamos cantar, nós vamos exaltar ao Senhor com os nossos cânticos, com aquilo que brota do nosso coração. E hoje nós temos um louvor de uma forma especial. Nós não vamos estar somente nós, a igreja de Norwich aqui, mas nós teremos conosco a Igreja Batista Nacional Antioquia, lá de Anápolis, Goiás, lá no Brasil. Eles vão estar conduzindo o louvor e nós juntos vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos abrir os nossos corações. Preste atenção nas letras, preste atenção naquilo que nós vamos cantar e veja se realmente é isso que está no seu coração, se isso é o desejo que você tem de louvar ao Senhor e de dizer que Ele é o Senhor da sua vida. Esse é um momento especial para nós. Muito obrigado desde já aos irmãos lá da Igreja Batista Nacional Antioquia, em Anápolis, que nós possamos louvar juntos, não só agora, mas a cada instante que nos lembrarmos uns dos outros e exaltar o nome do Senhor como igreja, como corpo, como família. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, obrigado, pastor Sandro, obrigado, amados irmãos da Igreja Batista Nacional Antioquia, que o Senhor continue a abençoá-los. Vocês são parte da nossa vida, vocês são parte dessa igreja, vocês são parte da minha vida em especial e da Cláudia também. Já há tantos anos temos caminhado juntos e o Senhor tem nos abençoado e abençoado vocês.
Podemos ver os frutos que essa igreja tem produzido para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do nome do nosso Deus Altíssimo, e que Ele continue a conduzi-los com a sua palavra e com a bênção sobre a vida de cada um de vocês. Que Ele os abençoe. Muito obrigado pela participação e eu tenho certeza que ainda teremos muitas outras no futuro, se o Senhor assim nos permitir. Que Ele os abençoe ricamente. Amém? Obrigado porque você também louvou o Senhor, porque você também cantou aí do outro lado, aí junto comigo, prestando atenção em tudo que nós cantamos aqui. Esse é o momento de dizer a Deus o que sentimos, o quanto o amamos, que Ele sim conduz a nossa vida, que Ele sim é o Senhor das nossas vidas, que Ele sim é capaz de sustentar cada um de nós e cuidar de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para a palavra. Nós vamos para o texto bíblico. Essa é a razão pela qual nós nos reunimos aqui, para entender a vontade de Deus para nós, para adorá-lo, para louvá-lo, para dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas, mas também para entender a sua vontade, para compreender a sua palavra, que é a revelação perfeita de um Deus perfeito. Na vida de Jesus Cristo, principalmente como temos caminhado aqui com Jesus, na perspectiva e na visão de João. Já há algumas semanas, boas semanas, que nós mostramos aquilo que realmente queremos viver a partir da vida de Jesus. Eu queria ler com vocês, e logo depois disso eu vou dar também um contexto de onde estamos, mas para hoje nós leremos o capítulo 18 de João, o final, seus últimos versículos, desde o versículo 28 até o versículo 40. Se você tem uma Bíblia perto de você, abra junto comigo e nós leremos juntos. João, capítulo 18, dos versículos 28 a 40. Vamos ler a palavra de Deus juntos. O julgamento de Jesus, diante de Caifás, terminou nas primeiras horas da manhã. Daí ele foi levado ao palácio do governador romano. Os seus acusadores não entraram para evitar a contaminação cerimonial, pois queriam comer o cordeiro da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu ao encontro deles e perguntou: "Qual a acusação que vocês fazem contra este homem?" "Nós não o teríamos prendido se ele não fosse um criminoso", disseram eles. "Então levem o acusado para ser julgado por vocês mesmos, conforme a lei de vocês", disse Pilatos. "Mas nós não temos o direito de executar ninguém", disseram eles, "e é necessário sua aprovação." Isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus havia dito ao seu respeito, do modo pelo qual morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. "Você é o rei dos judeus?" inquiriu. Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é sua, ou os outros falaram a meu respeito?" "Acaso sou judeu?" respondeu Pilatos. "O seu próprio povo e os sacerdotes principais entregaram você a mim. Por quê? Que foi que você fez?" Então Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores teriam lutado quando eu fui preso pelos líderes judeus. Mas o meu reino não é daqui." Pilatos respondeu: "Então você é rei?" "O Senhor está dizendo que eu sou rei", disse Jesus. "Eu nasci para isso. Eu vim a este mundo para testemunhar da verdade. Todos os que estão do lado da verdade ouvem a minha voz." "O que é verdade?" perguntou Pilatos. Depois ele saiu outra vez para onde o povo estava e disse: "Pelo meu exame não há nada contra ele, mas vocês têm um costume de cada ano pedir que na Páscoa eu solte alguém da prisão. Portanto, se vocês quiserem, soltarei o rei dos judeus." Porém, eles gritaram: "Não, este homem não. Queremos Barrabás." Barrabás era um assaltante. Amém. Muito obrigado pela leitura. Essa é a palavra de Deus, que ela encontre lugar em nossos corações nesse tempo de meditação, no tempo em que buscamos entender a vontade do Senhor para nós através da sua palavra. Como eu disse um pouco do contexto para nós nos situarmos, se você não tem caminhado conosco semana após semana, eu queria te deixar um pouco situado aqui. Nós temos trabalhado então a vida de Jesus a partir da narrativa de João, um dos evangelistas. Nós temos mais 3 outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que também contam a vida de Jesus com perspectivas diferentes, com enfoques diferentes. João tem nos mostrado esse Jesus Cristo, Filho de Deus, esse Jesus com uma identidade própria, que faz questão de mostrar que a sua tarefa é exatamente glorificar ao Pai.
É cumprir a missão que o Pai lhe confiou, sendo obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Cruz por nós, não por ele próprio. É esse Jesus Cristo que é apresentado no Evangelho, nos 4, mas em especial por João, como o Jesus que realiza maravilhas, sinais, mas que também mostra o amor, a misericórdia e a compaixão que ele próprio, Deus, tem para conosco. É o Jesus Emanuel, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Ele e o Pai, Jesus e o Pai são um, como ele próprio diz no desenrolar desse Evangelho. Nós já temos acompanhado a vida de Jesus e chegamos aqui à sua última noite, no momento em que, junto com os seus discípulos, seus apóstolos mais próximos, as últimas palavras são mencionadas e Jesus também é preso. Nós tivemos um momento de oração de Jesus lá no jardim, no Getsemane, onde Jesus sofre a angústia do que está por vir algumas horas a seguir. Jesus se entristece, sua alma fica angustiada, seu espírito sofre e ele chega até mesmo a suar sangue. Clama ao Pai que, se possível, o cálice seja passado dele, mas, acima de tudo, seja feita a vontade soberana do Pai. E é exatamente para isso que Jesus caminha, para que seja cumprida a vontade de Deus em ser glorificado na vida e na morte de Jesus, para que nós fôssemos alcançados com a salvação. É aqui que nós chegamos, nesse Jesus que é preso ali no Monte das Oliveiras, ali no jardim do Getsemane, e é levado até o sumo sacerdote. Nós vimos a semana passada, fazendo uma comparação com os outros evangelhos, como João apresenta essa primeira entrevista de Jesus com o sumo sacerdote Anás. Anás, que havia sido sumo sacerdote alguns anos antes, substituído por Caifás, seu genro. E da maneira como João não mostra esse julgamento de Jesus diante de Caifás, os outros evangelhos mostram. E nós vimos isso semana passada. Mediante um interrogatório, mediante falsos testemunhos, pessoas que foram convidadas para mentir, Jesus é condenado pelos judeus. Religiosamente, Jesus já tem a sua sentença. Ele é digno de morte pela blasfêmia de ter dito que era filho de Deus, ter se feito um com Deus. É o que Jesus responde, é o que Jesus diz, é o que aqueles homens ouvem e com isso cumprem o seu projeto, o seu plano de tirar a vida de Jesus. A partir daí, apesar de os judeus, apesar de o povo de Israel ter a sua liberdade religiosa, estavam debaixo do Império Romano. E um novo julgamento era necessário acontecer, agora com as autoridades de Roma. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia e também de Samaria, duas das províncias da Palestina naquela altura. E era a sua função julgar os casos que os judeus haviam definido que era caso de morte. É assim então que nós chegamos ao texto que lemos agora. Jesus, após ter passado por um interrogatório com Anás, Jesus é levado até Caifás e ao Sinédrio, aos líderes religiosos daquela altura, e estes o condenam. Estes encontram em Jesus o motivo de condená-lo à morte, mesmo que esse motivo seja falso. Mais uma vez, não podemos nunca esquecer a soberania de Deus e o propósito de Deus em tudo isso. Jesus poderia ter evitado todas essas coisas, desde a sua prisão, desde o seu julgamento, desde os maltratos que já começa a receber ali pelos guardas do templo, pelos guardas do Sinédrio. Jesus já é colocado de lado, já é desprezado, já é humilhado, já é espancado e sofre a partir daquele momento, ainda com o seu próprio povo. O texto que lemos apresenta Jesus e esses líderes religiosos diante de Pôncio Pilatos. E é exatamente onde nós estamos. O texto, o versículo 28, nos diz que depois de terem passado pelo Sinédrio e Caifás e todos os líderes, levaram Jesus da casa de Caifás até o pretório, para o pretório. Pretório era a casa do governador, era a casa do líder de Roma ali em Jerusalém. Não só em Jerusalém, mas naquelas duas províncias, como eu disse. A história nos conta que, apesar de Herodes ter sido rei, o Herodes o Grande, deixou seu filho em seu lugar.
Um rei, um governador muito mau chamado Arquelau, que foi deposto alguns anos depois por ser um péssimo governador. Roma toma de volta Judéia e Samaria e então alguns dos seus governadores assumem e nessa altura Pôncio Pilatos era o governador daquele lugar. Era levado então até Pôncio Pilatos, até o governador, as questões que necessitavam de autorização para uma pena de morte. Era cedo de manhã, pois Jesus já havia passado a madrugada a ser interrogado, a ser espancado já, a ser maltratado, no meio dos seus líderes religiosos, dos judeus, do seu próprio povo. Levaram Jesus até lá, mas ficaram parados na porta da casa de Pôncio Pilatos. É interessante aqui começar a pensar em como um legalismo pode tomar conta das nossas vidas. Como às vezes nós estamos tão atentos a coisas pequenas e nos esquecemos das coisas grandes. Como queremos nos justificar nessas coisas legais e nos perdemos no que verdadeiramente precisa ser vivido. O texto nos diz que eles, os líderes religiosos, os saduceus, os fariseus que ali estavam, os sacerdotes e até o sumo sacerdote provavelmente, e mais pessoas que os acompanhavam, não entraram na casa de Pôncio Pilatos. Porque era uma casa de gentios, era uma casa considerada impura pelos judeus. Mais uma vez, o momento em que isso acontece era o momento da Páscoa judaica. Nós já vimos que na noite anterior, Jesus havia celebrado a Páscoa judaica com os seus apóstolos. Havia também instituído a ceia do Senhor como um memorial para nós hoje, Igreja de Cristo. O fato é que naqueles dias, naquela semana, a festividade exigia pureza. Exigia que os judeus não estivessem contaminados pelas suas leis e regras judaicas. Que eles não tocassem nos gentios, que não se contaminassem com coisas do mundo, para poderem comer não só a ceia da Páscoa, mas também os pães asmos desses 7 dias da própria festa. O fato é que aqueles homens não entraram na casa de Pôncio Pilatos para não se contaminarem e poderem comer da Páscoa. Que contraste! Conseguiram pensar no que eu estou pensando? Ao mesmo tempo que aqueles homens não queriam entrar na casa de um gentio, estavam dispostos a matar um inocente. Ao mesmo tempo que não queriam pisar num chão considerado impuro, estavam dispostos a tirar a vida de alguém que não tinha crime algum, simplesmente para manter a sua postura, a sua posição e aquilo que eles entendiam ser o que era certo. Que contraste, como os valores estão distorcidos na vida desses líderes religiosos. João nos disse nos versículos anteriores e nos capítulos anteriores que falsas testemunhas foram chamadas, que não havia coerência nas suas declarações, que não conseguiram encontrar nada que pudesse condenar Jesus, até o momento em que Jesus se identifica como sendo Filho de Deus. O Filho de Deus, o Messias, o ungido, o prometido, aquele a quem eles deveriam receber como cumprimento da promessa de Deus para aquela nação, para Israel e não só para nós, para a humanidade. Aqueles homens não pisam na casa de um gentio, mas estão dispostos a tirar a vida daqueles que ia contra, daquele especial Jesus, que ia contra o seu padrão de certo e de errado. Pilatos, então, pela sua posição e pelo respeito que tinha à cultura, à religiosidade dos judeus, Pilatos sai. Pilatos vai até a porta do pretório, vai até a porta da sua casa e fala com aqueles homens. A pergunta do verso 29 é: que acusação vocês trazem contra este homem? Aqui parece-nos que Pilatos faz uma cena diante daqueles líderes. Pilatos parece que faz como que não soubesse, não conhecesse quem era Jesus. Nós lemos nos textos anteriores que quando Jesus vai ser preso no jardim do Getsemane, junto com os líderes judeus e com os guardas do templo, há também uma escolta romana.
Pilatos precisou autorizar aquela escolta. Eles sabiam o que eles iam fazer, sabiam que iam prender aquele homem, mas a formalidade daquele momento, a necessidade de encobrir qualquer coisa que ficasse com a ponta de fora diante de todo o plano para matar Jesus, precisava ser encoberta. A pergunta de Pilatos é: que acusação trazeis contra esse homem? Querendo ou não, Pilatos vai responder essa pergunta, vai fazer essa pergunta de maneira diferente mais algumas vezes. Para os próprios líderes, para o próprio Jesus e talvez até para ele próprio. O fato é que aqueles líderes respondem de uma maneira direta e objetiva a Pôncio Pilatos e dizem o seguinte: se esse não fosse malfeitor, nós não o teríamos trazido até você. E a palavra usada por João é: nós não o entregaríamos a ti. A mesma palavra que Judas vai usar para entregar Jesus e para mostrar quem ele é. Entregar, colocar nas mãos, colocar para a disposição de um julgamento e de uma condenação desse homem, Pôncio Pilatos, governador de Roma, naquele lugar. Se este não fosse malfeitor, nós não teríamos vindo aqui, não iríamos incomodá-lo, não o entregaríamos a ti, para que a decisão que você venha tomar seja igual à que nós já tomamos. Pilatos, interessantemente, nessa versão de João, diz que dá logo uma resposta àqueles homens. Tomai-o vós, vocês mesmos, vocês o levem, vocês o julguem segundo a vossa lei. Mais uma vez, Pilatos já aqui começa a se afastar da situação, percebe onde está colocando suas mãos, em que tamanho problema ele tem se envolvido e começa já a se afastar de uma decisão, de uma tomada de decisão que fosse a palavra de Roma diante da vida daquele homem e diante também daquele momento para os líderes judeus. Os judeus se revoltam, se levantam, aqueles líderes falam: não, nós não temos mais autoridade para executar uma sentença de morte. O texto é interessante porque eles falam a Pilatos, como se Pilatos não soubesse. É toda uma formalidade cumprida nesse momento. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Não era lícito agora, debaixo da autoridade romana. A lei judaica dava sim ao sinédrio a autoridade para matar. Principalmente uma palavra como essa, de que Jesus era um blasfemo. A condenação para Jesus seria a morte por apedrejamento. Outras sentenças também deveriam ser cumpridas pela lei judaica, pela lei que foi entregue a eles por Moisés. A sentença de morte era uma delas. Mas agora, no momento em que Roma domina a nação de Israel, eles não poderiam ter uma sentença de morte, nenhuma que fosse, se não estivesse também autorizada por Roma. Mais uma vez, ao julgar Jesus como malfeitor, aqueles líderes judeus, aqueles líderes do Sinédrio, do alto tribunal judaico, queriam ver Jesus morto numa cruz. Queriam ver Jesus morto como um amaldiçoado, de uma forma diferente, vergonhosa, não simplesmente pelas pedras lançadas por eles próprios, mas sim por algo que fosse muito mais marcante e mais ainda, para que se fosse cumprida a profecia. O próprio Senhor Jesus havia dito de que forma ele haveria de morrer, de que maneira ele seria entregue às autoridades, de que maneira ele seria maltratado, magoado, machucado e morto. O versículo 32 nos diz o seguinte: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Levantado. Quando for levantado, olharão para ele e verão quem ele é. Crucificado, preso numa cruz, preso numa árvore, preso no madeiro. Crucificado era a forma da sentença de morte romana. Jesus não foi o primeiro, muitos outros foram crucificados antes dele, não somente em Israel, não somente na Palestina, mas nas outras nações que Roma também conquistou. Essa era uma forma cruel de ser morto.
Uma forma cruel de expor aquele que recebeu a sentença de morte, não simplesmente ao seu próprio sofrimento, mas ao escárnio do povo que assistia e via aquela morte. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por qual haveria de morrer. Jesus já estava condenado. Jesus já havia sido julgado pelos judeus, pelo Sinédrio. Eles já haviam dito que Jesus, ao ter blasfemado contra Deus, ao se fazer como Deus, ao se dizer um com Deus, ou filho do próprio Deus, Jesus era digno de morte. Eles já tinham uma sentença. Para eles já estava resolvido, mas eles precisavam do aval de Pôncio Pilatos, da autoridade romana, para que aquilo acontecesse. Nesse momento de ir e vir de Pilatos, talvez por um incômodo no seu próprio coração, por buscar realmente algo que pudesse agradar tanto aquele povo judeu, como também preservar a sua posição romana, diante de César, diante do imperador, Pilatos começa a ir e vir. O versículo 33 nos diz o seguinte: tornou Pilatos a entrar no pretório, e agora ele entra com Jesus. Ele leva Jesus até lá. Nessa narrativa de João, com alguns detalhes a mais do que os outros evangelhos, com alguns detalhes que os outros não narram, assim como os outros também trazem algumas questões que não aparecem aqui em João. Mas João nos narra que Pilatos entra no pretório, entra na sua casa e vai levá-lo até um lugar chamado Pavimento, que também não aparece aqui. É o lugar do julgamento, é o lugar onde Jesus é colocado no chão diante de Pilatos e ouve o que ele tem a dizer. A pergunta de Pilatos é direta, é também muito objetiva e diz o seguinte: és tu rei dos judeus? Essa é a pergunta que todos os 4 evangelistas vão fazer. És tu o rei dos judeus? Para Mateus, Marcos e Lucas, a resposta de Jesus vem logo em seguida. Mas aqui, João vai adiante. João coloca um diálogo entre Pôncio Pilatos e Jesus. E Jesus, sem perder a sua autoridade, mas ainda com todo o ar de compaixão e misericórdia, mas também com toda a sabedoria que lhe é peculiar, Jesus confronta Pôncio Pilatos. O versículo 34 diz que Jesus respondeu o seguinte: vem de ti mesmo esta pergunta? Ou outros disseram a você sobre mim? Ou outros a meu respeito te disseram? Você realmente não sabe quem eu sou? Você não tem uma opinião formada sobre mim? Você não pensa por você mesmo? Essa pergunta vem do seu coração? Essa dúvida é mesmo sua? Ou você não consegue acreditar em mim porque outros te disseram que eu sou ou não sou alguém que eu disse ser? Isso também nos confronta continuamente. O que é que sabemos acerca de Jesus? O que é que vem aos nossos lábios quando questionamos Jesus? Quando questionamos Deus? Essa pergunta vem de nós mesmos, vem do nosso coração, vem dos nossos anseios, das nossas questões que precisam ser atendidas, ou vem de outros que colocaram essas questões nos nossos corações? Essa pergunta vem mesmo de ti, ou outros te disseram a meu respeito? Pilatos, eu imagino que reflete por um segundo, e logo em seguida também traz a Jesus a resposta que Jesus, de certa forma, deixou no ar. Pilatos replicou: porventura sou eu judeu? Tenho eu obrigação de saber quem você é? Por acaso você interfere na minha vida, no meu governo, no Império Romano? Essa foi a pergunta que Pilatos deu como resposta a Jesus. E vai além. Pilatos mostra o que realmente aconteceu. A tua própria gente, os principais dos sacerdotes, eles foi que te entregaram a mim. Eles te trouxeram a mim. O que foi que fizeste? Mais uma vez, Pilatos tenta descobrir qual é a acusação contra Jesus. Não que ele não tivesse ouvido. Os
Outros evangelhos narram essa apresentação das acusações dos líderes religiosos para Pilatos exatamente nesse momento. Quando falam que Jesus era um distúrbio para toda a sociedade. Era alguém que causava confusão. Era alguém que trazia palavras distintas e diferentes daquilo que eles tinham conquistado como paz no meio do povo judeu. Era um medo que aquelas pessoas tinham do que Jesus tinha a ensinar. Já haviam apresentado, inclusive, que Jesus se insurgia contra o Império Romano, fazendo-se dizer rei, contra um império. Uma ameaça para César. O que fizeste? Pilatos pergunta a Jesus. Jesus não responde o que ele fez. Mas no texto que acompanhamos de João, Jesus responde aquela primeira pergunta. És tu, rei dos judeus? A resposta de Jesus é também muito clara para Pôncio Pilatos e para nós. Para nós que questionamos a maneira como Jesus age, como Deus realiza as suas questões, como Deus faz o seu plano caminhar. Muitas vezes nós não compreendemos essa verdade que Jesus disse a Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu, mais uma vez a palavra, entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Palavras fortes, claras, e Pilatos as entendeu. O meu reino não é deste mundo. Os judeus esperavam um rei deste mundo. Os discípulos que aclamaram Jesus na entrada triunfal no início daquela semana esperavam um rei deste mundo. Gritavam hosana a Jesus, esperando que ele fosse aquele que viesse a se sentar no trono de Davi, agora ocupado por Pôncio Pilatos. Era esse rei que o mundo esperava naquele momento. Israel, os líderes religiosos, os apóstolos que caminhavam com Jesus. Era esse tipo de rei físico, forte, poderoso, que com a espada em suas mãos conquistaria a glória para Israel. Jesus responde o mesmo que tentou ensinar para os seus discípulos e apóstolos e até mesmo para a multidão nos seus discursos anteriores. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, uma multidão estaria a proteger Jesus, a interceder por ele, a se empenhar para que ele não fosse entregue, colocado nas mãos, colocado à mercê, à disposição da decisão dos próprios judeus. E interessante que Jesus falou, entregue aos judeus, não falou aos romanos, não falou a Pôncio Pilatos. Mas agora, o meu reino não é daqui. Para aqueles que caminharam conosco durante essas semanas todas, a forma como Jesus se apresenta com o tempo, ou se identifica com o tempo, é sempre muito importante nos seus discursos. E essa última frase que eu li no versículo 36 nos diz exatamente isso. Mas agora o meu reino não é daqui. A promessa de Jesus é que esse reino de Deus, esse reino dos céus, esse reino de Cristo, já é presente em nossos corações, nas nossas vidas, mas haverá um dia na sua plenitude em que o Senhor reinará conosco, em que todas as coisas aqui passarão e estaremos com Ele em glória para um reino perfeito. Mas agora o meu reino não é daqui. Pôncio Pilatos diz: então eu percebi, logo tu és rei. E aqui então Jesus dá, em João, a resposta que os outros evangelhos deram logo de imediato a essa pergunta de Pôncio Pilatos. E Jesus respondeu: tu o dizes. Tu o dizes que eu sou rei. E vai além. Nessa apresentação de quem é Jesus, exclusivo através de João para Pôncio Pilatos, Jesus disse que nasceu para isso.
Eu nasci para isso e vim ao mundo. Nasci para ser rei. Rei dos judeus e não só. Eu nasci para ser rei. Eu nasci para ser rei. E vim ao mundo. Eu vim de outro lugar. Eu vim de outra realidade. Eu vim de outra dimensão. Eu vim deixando a glória do Pai, a glória que eu tinha com o Pai desde a eternidade, para que se cumprisse em mim o propósito do Pai. Eu vim para dar testemunho da verdade. Dar testemunho da verdade, mostrar quem é a verdade, exemplificar a verdade, viver a verdade. Jesus é a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mais uma vez, repetindo aquilo que Jesus já havia explicado anteriormente, ele é o pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem-na e o seguem. Quem é da verdade ouve a voz de Jesus, reconhece quem é Jesus, sabe quem é o Rei e testemunha dessa verdade. João, capítulo 14, versículo 6, traz a resposta para a pergunta que Pilatos fez logo em seguida. Ao se deparar com essa afirmação de Jesus, que Jesus veio ao mundo para dar testemunho da verdade, e que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, Pilatos pergunta, como um bom romano, o que é a verdade? Verdade? O que é a verdade? Num contexto romano, num contexto grego, num contexto filosófico, num contexto político, num contexto social, essa é a pergunta que todos nós fazemos. O que é a verdade, afinal? A sua verdade ou a minha verdade? O que é a verdade para nós, cada um de nós, é a pergunta que Pilatos faz. Um governador, um político, um líder, numa sociedade onde a prioridade é o próprio bem-estar, é a vitória própria, é o sucesso próprio, onde a verdade já não é mais tão firme, tão sólida, tão única. A verdade é flexível. A verdade é circunstancial nesse meio em que Pilatos vive. No meio do poder romano, no meio do pensamento filosófico. A verdade é relativa. E Jesus, diante de Pilatos, eu imagino, olha nos seus olhos e não fala mais nada. Jesus é a verdade. Pilatos tinha a verdade diante dos seus olhos, a verdade personificada. João 14,6, Jesus disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É essa palavra da verdade, é esse Jesus que pode nos responder a essa questão. Pilatos tinha a própria verdade diante dele e mesmo assim não conseguia entendê-la. Esse é o momento em que João, mais uma vez, dá uma pausa na sua narrativa. Diante da narrativa dos outros evangelhos, algumas importantes informações chegam para nós. Uma delas é como Mateus nos relata no capítulo 15, versículo 19, que a esposa de Pilatos, durante esse momento do interrogatório, manda avisá-lo que não se colocasse naquela questão. Não se coloque em questão com esse justo, porque minha noite foi atormentada em sonho por causa dele. Não se meta com ele. Foi a palavra da esposa de Pôncio Pilatos para ele. Somente Mateus nos fala isso. Eu imagino que todas essas informações começam novamente a mexer com a mente, com o pensamento de Pilatos. O que eu estou a fazer? Onde é que eu vou parar com essa situação? Durante esse interrogatório, nós também vemos que Pilatos fica a saber que Jesus era galileu, era de Nazaré. E somente Lucas nos narra uma passagem de que Herodes, o tetrarca,
o governador da Galileia e também da Pérea, estava em Jerusalém para o período da festa judaica. Pilatos então resolve mais uma vez tentar tirar dele aquela decisão e encaminha Jesus para Herodes. É o que nós vemos no capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Eu queria ler com vocês uma porção dessa passagem. É exatamente aqui que nós temos a informação de que Pilatos envia Jesus a Herodes. 23, a partir do verso 5, diz o seguinte: Insistiam, porém, os sacerdotes, os líderes judeus, cada vez mais, dizendo: esse homem alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o enviou Jesus. E o texto segue: Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência diante de Herodes. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Jesus, levado a Herodes, sem uma sentença formal, sem qualquer outro movimento na sua condenação, volta à presença de Pilatos. O que nós temos agora é Pilatos novamente com a decisão em suas mãos. Novamente questionando aqueles líderes: eu não encontrei nada que possa ser culpa nesse homem, muito menos digno de morte. O texto volta e João nos narra os últimos 3 versículos que lemos aqui, apesar desse episódio se desenrolar um pouco mais. E seguindo a partir do versículo 39, Pilatos volta a falar com aqueles homens. Tendo dito isso, ainda no final do verso 38, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime nenhum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E aqueles homens, agora não só os líderes, mas mais pessoas que se envolviam à porta do pretório, que estavam ali novamente à frente, gritaram todos, mais uma vez: não, este não, solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador, era um ladrão. E Lucas vai nos dizer que ele era um homicida, estava preso porque havia matado alguém. Esse é aquele com quem comparam Jesus. É esse Barrabás, que, interessante, o seu nome significa exatamente filho do pai. Bar-Abá, filho do pai. O filho de Deus é colocado ao lado do filho do pai para ser comparado e condenado pelo próprio povo. Esse momento é crucial para o povo de Israel. Jesus, mais uma vez, teria a oportunidade de ser solto, de ser liberto, de não precisar ir para a cruz. Mas, como veremos mais à frente, para que se cumpra o propósito de Deus, mais uma vez, Jesus é condenado, é levado preso para a cruz. Barrabás é solto, o povo escolhe Barrabás. Pilatos, mais uma vez, tenta se livrar daquela decisão e, mais uma vez, ele é levado pelos líderes judaicos e o povo junto com eles a dar uma condenação a Jesus. Esse Jesus, Deus, poderia ter evitado isso, mas se colocou mudo, calado, apesar de dizer quem era, de se identificar claramente a Pilatos como filho de Deus, o rei dos judeus, dito pela própria boca do Pilatos. Jesus se curva.
Jesus apanha e vai sofrer um pouco mais antes da sua morte. Muito mais. Nós vamos parar aqui hoje. Semana que vem nós avançaremos no episódio desse final julgamento de Jesus e também já da sua crucificação. Esse Cristo, que foi obediente e obediente até a morte, não se levantou contra aqueles que o escarneciam, não se defendeu daqueles que o acusavam falsamente, para mostrar a nós o quanto nos ama e se entregou por nós. Que isso fique na sua mente, que isso faça remoer a postura, a decisão, a atitude de Jesus em caminhar mudo para uma sentença de morte, uma morte que deveria ser minha e sua também. Que Ele nos abençoe, que Ele encha o nosso coração de esperança no desenrolar dessa história que mostra o Filho de Deus se entregando pela minha vida e pela sua vida. Pense, reflita sobre isso e que o Senhor abra o nosso entendimento para a verdade que é Jesus Cristo. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque mesmo numa narrativa de um fato, de um episódio, nós ainda encontramos o poder, a graça, a misericórdia, a autoridade de Jesus ao agir como agiu. Ao agir para cumprir o Teu propósito e o Teu querer. Não só na vida dele, que trouxe glória e honra a Ti, mas também nas nossas vidas, que nos leva de volta a Ti. Abençoa-nos, Pai. Age no nosso coração, que essa palavra realmente nos faça pensar, refletir naquilo que Jesus Cristo passou por nossa causa, em nosso lugar, sem ter culpa alguma, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que a verdade seja vista por cada um de nós, seja entendida por cada um de nós, e seja ela, a verdade, Jesus Cristo, a razão do nosso dia a dia. Obrigado, Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor o abençoe ricamente. Que esta semana seja de reflexão, seja de pensar em tudo isso que nós compartilhamos aqui, mas principalmente de abrir o seu coração para o Senhor, de abrir a sua mente para as coisas que o Senhor quer te ensinar e principalmente reconhecer quem Jesus Cristo é. És tu o Rei dos Judeus? É muito maior do que isso. É muito maior do que simplesmente ser o Rei dos Judeus. A pergunta é, és tu, Jesus, o Rei da minha vida? És tu o Senhor da minha vida? Que nós possamos ter uma resposta positiva a essa pergunta, entendendo quem Jesus é. Proteja-se, continue a se cuidar, mas saiba que o Senhor tem cuidado de ti. Ele está no controle, é soberano e tem as nossas vidas nas suas mãos. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até a próxima, pela misericórdia do Senhor.